Bom dia, meus amores e minhas amoras! Estamos no último dia do ano e para relembrar todos os acontecimentos mais importantes, nós estamos aqui para você então relembrar, fazer aí um resgate de algumas informações que ainda podem aparecer nas suas provas. Ou se você não está fazendo provas, mas quer saber, lembrar quais foram os principais acontecimentos, é hoje aqui no canal do Fox. Comigo, então lembrando esse furioso 2018, um ano bastante conturbado, um ano tenso, um ano de Copa, um ano de eleições, ano de Anitta, né? Nós tivemos aqui um ano bastante conturbado mesmo e vamos lembrar então, vamos falar o que aconteceu nesses 12 meses. Antes disso, vamos lá colocar o tradicional, olha, me sigam nas redes sociais, esse aqui é meu Instagram. Aqui eu sempre dou dicas, falo das aulas, quando vão acontecer as aulas em horários diferentes. No ano de 2019, as nossas aulas de segunda-feira continuarão às 11 horas da manhã, na segunda-feira, para que você comece a semana se atualizando. Isso é fundamental e muito bacana, porque tem muita gente que nos acompanha aqui que não está fazendo provas, mas é uma forma de se atualizar, é uma forma de saber o que está acontecendo no mundo e ganhar um pouquinho mais de cultura, visto que as nossas aulas de segunda-feira não são trabalhadas apenas as notícias, mas também uma análise histórica, uma análise geográfica, sociológica, que eu procuro trazer aqui para vocês, para que esta notícia ela tenha algum fundamento e não seja apenas uma informação que passa batido. Bom, falou-se muito em 2018 das famosas fake news e eu tentei fugir um pouco dessa discussão no dia de hoje, mas vocês sabem que muitas das notícias vinculadas ao longo do ano estiveram associadas às redes sociais, estiveram associadas muitas vezes a uma discussão de fake news que construiu história, a história sendo construída nas redes sociais, a história construída baseado olha, será que isso é uma fake news ou não? Então, veja, isso é uma característica não somente do ano de 2018, é uma característica que já vem se falando há muito tempo, como eu já falei na aula específica de fake news que eu dei com o professor Pablo. Fake news é algo que existe há muito tempo, desde o Império Romano já existem notícias de fake news no âmbito político e por esse motivo não é uma questão atual, mas ela torna-se uma atualidade em função do avanço das fake news no meio das mídias, no meio do WhatsApp, no meio de Facebook, Instagram, enfim, que acaba acelerando o processo de passagem dessas informações, dessas notícias falsas. Então, diante disso, nós vamos iniciar as nossas notícias, mas vamos fugir das notícias de fake news, tá? Mas, claro, eu não poderia iniciar essa aula sem falar sobre as fake news. E vamos lá, então, retrospectiva 2018, vamos ver as principais notícias dos últimos 12 meses. E vamos começar aqui com a primeira notícia de janeiro. Ela está aleatória, as notícias estão aleatórias no calendário, tá? No mês, mas vamos falar em ordem cronológica. Janeiro, fevereiro, março, abril, até o mês de dezembro, até o dia de hoje, ok? Então, olha lá uma reportagem do G1 do dia 24 de janeiro de 2018. Em decisão unânime, Tribunal condena Lula em segunda instância e aumenta a pena de 9 para 12 anos. Recurso contra condenação pelo juiz Sérgio Moro foi rejeitado pelos 3 desembargadores da 8ª turma do TRF4. Esgotadas as possibilidades de recurso no tribunal, Lula poderá ser preso. Veja, essa é uma notícia, um evento que aconteceu já no começo do ano de 2018. Inclusive eu vim aqui à tarde, logo depois que foi tomada a decisão, vim aqui nos estúdios do Focus, eu, o professor Johnny, o professor Marcelo Adriano, falamos com vocês sobre isso e está aqui, nós já sabemos o resultado do que aconteceu, mas só para lembrar vocês, 3 meses depois, olha o que aconteceu, né? Lula se entrega à PF e é preso para cumprir pena por corrupção e lavagem de dinheiro. Isso é uma reportagem do dia 7/4/2018. Após 2 dias, ex-presidente deixou o Sindicato dos Metalúrgicos a pé.
Em discurso, Lula criticou o judiciário. Quem quiser votar com base na opinião pública, largue a toga e vá ser candidato a deputado. Então é interessante porque hoje a gente falou aqui, então, do Tribunal da Lava Jato, que já tem se estendido por alguns anos e vai permanecer em 2019, a gente espera que continue as investigações, então é uma coisa pertinente para o seu conhecimento. Nós também estamos falando, né, no caso aqui, quando o Lula ele foi condenado pelo caso, vamos lembrar lá, do triplex, né? Que virou vários memes, inclusive, né? Ah, meus amigos não me dão apartamento, né? Não me dão sítio, quero ver se você é meu amigo de verdade, lembra? Porque o ano de 2018 também foi um ano cheio de memes, né? Também, meses mais tarde, como eu falei para vocês, o ex-presidente então foi preso. Ele foi preso então, olha lá, por corrupção e por lavagem de dinheiro. O Lula tem vários processos ainda correndo, né? Então isso aqui é um deles e pela qual ele está preso lá em Curitiba, beleza? Bom, vamos para uma outra notícia de 2018 importante. No dia 7 de janeiro, o G1 publicou Globo de Ouro 2018. Lembrando vocês, Globo de Ouro é um prêmio de filmes, tá? E tem muitos editais que cobram questões relacionadas à cultura. Então você precisa saber sobre isso. Mas, nesse caso aqui, a notícia, ele não é apenas de cultura, mas ele fala sobre uma questão social, que é a questão das mulheres. E veja lá o que aconteceu em 2018 em função disso. Atrizes usam vestidos pretos para denunciar o assédio sexual em Hollywood. Cerimônia nesse domingo, dia 7, premia cinema e TV e deve ter protestos. Então, várias atrizes foram receber o prêmio, enfim, passaram pelo tapete vermelho de preto, um sinal de protesto. Mas isso não ficou restrito ao dia do recebimento do Globo de Ouro. Isso se espalhou pelo mundo e virou, inclusive, uma hashtag que foi anexada por várias mulheres do mundo, que foi anexada por várias atrizes de Hollywood e que virou polêmica, inclusive, na França, que eu vou explicar para vocês. Então, o que aconteceu? Ele deu origem a essa hashtag aqui, ó, hashtag MeToo. Aqui é de 17 de outubro de 2017, né? Mas ela já tinha falado que hashtag MeToo fez com que essas mulheres continuassem os protestos em 2018. E o que é essa hashtag MeToo? É a atriz Alyssa Milano, ela incentivou as mulheres que tivessem sido vítimas de assédio sexual ou abuso a dar o seu testemunho no Twitter, tá? Então, o testemunho dado aqui, a utilização foi no Twitter, certo? E nós temos aqui, eu até trouxe a reportagem da BBC News, tá? Que explica o que aconteceu aqui, que é bem legal. Olha, Me Too, eu também, tradução em inglês, desde a noite do último sábado, essas duas palavras vêm sendo compartilhadas nas redes sociais por mulheres e homens que sofreram algum tipo de agressão sexual. A iniciativa teve início depois das alegações de estupro contra o poderoso produtor cinematográfico americano Harvey Weinstein. Weinstein, um dos mais poderosos nomes de Hollywood, foi acusado de estupro e agressão sexual por mais de 2 dezenas de mulheres, incluindo atrizes como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow e a Rose McGowan. O produtor alega que todas as relações sexuais que teve foram consensuais. Desde que as acusações vieram a público, várias personalidades usaram as redes sociais para falar sobre o assunto, algumas detalhando o assédio que sofreram. Então aqui nós temos uma questão bem interessante, porque esse movimento, como eu falei para vocês, se espalhou pelo mundo e em várias conferências que não tinham nada a ver especificamente com a questão da mulher, como Davos, por exemplo, que é a conferência que acontece lá em Genebra, para falar sobre, em Davos, na verdade, na Suíça, para falar sobre política, para falar sobre economia, houve movimentação do hashtag MeToo. Então, extremamente importante. Só que as francesas, elas fizeram um contramovimento e fizeram um movimento falando, olha, que os homens deveriam ter a oportunidade de importunar as mulheres, né? Então, ficou uma discussão e isso, inclusive, foi tema de prova da da VUNESP, neste ano de 2018, o hashtag MeToo e o conflito com as francesas que,
algumas delas discordavam do movimento #MeToo, beleza? Anotou aí, porque isso ainda continua, porque em 2018 nós falamos muito sobre a questão da mulher. Então você tem que ficar ligado que isso pode ser tema de redação e você, citando o #MeToo, você já está mostrando um sinal de conhecimento da sua atualidade, da sua realidade. Bom, próxima notícia aqui, na revista Galileu, olha lá, no dia 31 de janeiro de 2018, um evento raríssimo, super lua azul de sangue, é vista no planeta. Neste dia 31 de janeiro, algumas partes do mundo presenciaram de maneira simultânea um eclipse total lunar, uma super lua e uma lua de sangue. Maior parte do Brasil não presenciará o fenômeno. Você conseguiu ver esse fenômeno? Bom, se você conseguiu, você é um premiado, mas não foi todo mundo que conseguiu visualizar, mas aqui no Brasil, em algumas partes, sim, deu para olhar o fenômeno da superlua, lua de sangue, a lua azul, beleza? Próxima notícia aqui, mais de 30 mil romenos na rua para dizer não à corrupção. Veja que isso não é uma questão só do Brasil. Aqui o Jornal Observador, no dia 20 de janeiro, publicou, então, os escândalos que estão acontecendo na Romênia. O parlamento aprovou no final de dezembro 3 propostas de leis que fazem temer uma redução da independência dos magistrados e uma redução das prerrogativas do Ministério Público anticorrupção. E é interessante porque a União Europeia tem uma presidência que é rotativa. E no ano de 2018, era a vez do presidente romeno. E ele estava envolvido nesses escândalos de corrupção que os romenos foram às ruas protestar e tal. E isso vai contra as questões, né? Vai contra o bloco, né? O bloco, inclusive, desafiou, né, uma controvérsia judicial aqui em função uma controvérsia judicial falando, olha, né, escândalos de corrupção, o presidente envolvido, você será, né, o presidente da União Europeia, complexo isso, a União Europeia é super fragilizada, né? Então tudo isso agitou bastante o bloco econômico europeu. Joia? Então isso é janeiro. Vamos para o próximo mês, o mês de fevereiro de 2018. E já começamos com uma notícia ótima aqui, ó, bombástica. No dia 16/2, ali o G1 publica: Temer assina decreto de intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. Eu lembro que na época muitos falaram, é uma intervenção militar. Cuidado, não é uma intervenção militar, a intervenção ela é civil, era do presidente. Então nós temos uma intervenção federal. Já estava prevista na Constituição, mas nunca havia sido utilizada. Então ela foi aplicada de forma inédita. Apesar de não ser uma invenção do Temer, a possibilidade de uma intervenção federal. Então, com a intervenção, as Forças Armadas assumem responsabilidade do comando das polícias civil e militar do Estado do Rio. Governo dará respostas duras e firmes, afirmou Temer. E como consequência, eu falo que foi um respingo, ou na verdade foi um objetivo a intervenção federal, que ocasionou essa notícia aqui, olha. Reforma da Previdência está oficialmente suspensa. Reportagem do dia 19/2. A tramitação de todas as propostas de emenda à Constituição estão suspensas a partir desta segunda-feira. Legislação proíbe emendas durante a vigência do decreto de intervenção federal. Portanto, por esse motivo, não passou a Previdência. Porém, a reforma da Previdência, já pode esperar, porque isso é tema certeiro do governo de 2019, que assume em 2019, né? Porque está parado, mas não significa, isso é uma pressão não somente interna, mas uma pressão externa dos economistas, dos investidores, e infelizmente, ou felizmente, enfim, depende do ponto de vista, ela vai acabar passando, né, diante da pressão dos órgãos internacionais também e também interna, que é a reforma da Previdência. Mas, na época, discutiu-se, falou-se que a intervenção federal do Rio de Janeiro, ela foi uma forma que o Temer saiu da reforma da Previdência
para não ficar muito feio, visto que ele não conseguiu os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. Logo, em ano eleitoral, muitos desses políticos que compõem o nosso Congresso, né, não aceitaram, então, fazer essa votação, mas para não ficar feio, então, qual foi a forma encontrada? Fazer a intervenção federal, que proíbe, então, as emendas à Constituição. Isso foi uma das hipóteses que cogitaram em 2018, quando isso aconteceu, certo? Então, pega lá a informação. Passados fevereiro, nós chegamos em março de 2018 e março de 2018 também prometeu. Falando em violência do Rio de Janeiro, no dia 14 de março, o G1 publicou: vereadora do PSOL, Marielle Franco, é morta a tiros na região central do Rio. Principal linha de investigação é a execução. Marielle foi assassinada no bairro do Estácio, na região central, quando voltava de um evento na Lapa. Então a vereadora, não foi só a Marielle Franco, né, que morreu também o seu motorista, o Anderson Gomes, né, e o caso ainda não foi resolvido. Nós estamos no final de 2018 e o caso ainda não foi resolvido. O interessante disso aqui é que a morte da Marielle Franco, ela acabou movimentando muito a discussão da violência contra a mulher, da questão da violência contra a mulher negra, que os índices são maiores no Brasil, que era uma das defesas da Marielle Franco. Quando você entra lá no site dos direitos humanos do Brasil e fora ou da ONU, existe a foto da Marielle Franco, porque órgãos internacionais se movimentaram em função da violência. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês que acompanharam 2018 sabem disso, que apesar do Rio de Janeiro ter altos índices de violência, o Rio de Janeiro não é o estado mais violento do Brasil. Quando nós pegamos o Atlas da Violência, o famoso Atlas da Violência, que eu trabalho sempre com vocês sabem que os números maiores de homicídios está em Natal, está no estado do Alagoas, está no Rio Grande do Norte, no estado do Alagoas, que são os maiores, Sergipe, que são os maiores índices de criminalidade do Brasil. Então a intervenção federal, por exemplo, no Rio de Janeiro, que foi justificado pelo Temer que a violência estava incontrolável, o carnaval tinha sido muito violento e que teria que intervir, é porque o Rio de Janeiro é o palco, é um lugar de centro de atenção política. Então vai dar muito mais ibope uma intervenção no Rio de Janeiro do que uma intervenção em Natal, do que em Aracaju, do que em Maceió, por exemplo. Não que esses outros estados não sejam importantes, mas o Rio de Janeiro já foi capital do Brasil. Tem uma concentração de instituições federais muito importantes ali. Realmente um lugar de foco. Portanto, foi ali que o Temer escolheu para fazer a intervenção. Mas isso não significa que o Rio de Janeiro é o único estado que necessitaria, então, se fosse seguir à risca a justificativa, que necessitaria de uma intervenção federal. Beleza? Tranquilo? Então a Marielle Franco aqui, ela inclusive era uma das observadoras dessa intervenção federal. Ela estava responsável para ver como que o governo faria, né, essa intervenção, se haveria abuso de autoridade, enfim, tá? E ela acabou então sendo assassinada e o caso ainda não está resolvido. Próximo aqui, a próxima reportagem, vamos falar dele, né? Lá no dia 18 do 3, G1 publicou: Vladimir Putin é reeleito presidente da Rússia e terá mandato até 2024. Foi o seu quarto governo, ele está no poder desde 1999, tá? Então, o quarto mandato dele. Ele teve votação recorde com mais de 56 milhões de votos. Mas é importante lembrá-los que a Rússia, ela tem uns altos índices de corrupção e altos índices não, mas uma investigação importante com relação à fraude eleitoral, tá? Então o Putin, ele já está no poder há muito tempo, ele comanda a Rússia, está de novo fazendo uma frente da Rússia, alavancando a Rússia nas questões geopolíticas, que a Rússia esteve presente em quase todos os momentos geopolíticos de 2018, se relacionando lá com o caso da Síria, se relacionando com o caso do Irã, se relacionando com o caso da Coreia, se relacionando com o Trump, né? Esse movimento de tensão que alguns estudiosos chegaram a cogitar uma nova Guerra Fria em função, então, desse posicionamento do Vladimir Putin, beleza? Então ele está eleito
pelo quarto mandato e vai ficar até 2024. A nossa próxima notícia, aqui a ciência perdeu também em 2018, dia 14/3, G1. Stephen Hawking, físico britânico, morre aos 76 anos. Além de ser um dos cientistas mais conhecidos do mundo, Hawking era exemplo de determinação por resistir por muitos anos à esclerose lateral amiotrófica. Então fica ligado ali, novamente já falei para vocês, isso aqui faz parte de algumas bancas que gostam de fazer esse tipo de pergunta. Então você tem que lembrar que ele era um físico, que ele estava numa cadeira de rodas, que ele não conseguia falar, mas ele escreveu vários livros falando então sobre o universo, a formação do universo e tudo mais. Então, Stephen Hawking, infelizmente, perdemos um grande cientista britânico, mas que colaborava com a ciência do mundo. Próxima notícia. Olha lá, reportagem do dia 9 de março de 2018 pela revista Veja. Trump assina decreto que impõe novas tarifas sobre o alumínio e aço. Taxas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio elevam perspectiva de uma guerra comercial global e devem atingir duramente o mercado de ações. E aqui nós temos uma questão interessante, porque nós vivemos num mundo globalizado, num mundo em que formam-se blocos econômicos para derrubar barreiras alfandegárias, para reduzir impostos, para tornar a fluidez dos produtos cada vez mais intenso. E a revista Atualidades da Abril, não sei se é só Atualidades, mas aquela revista da Abril que você compra na banca, que eu indico, inclusive, para vocês lerem, se vocês gostam de ler material, esse é um material bem, bem legal. E ela fez uma reportagem no início de 2018, chamando o Trump de antiglobalização, né? Que as ações do Trump estavam antiglobalização. Por exemplo, quando o Trump falou, lá em 2017, que sairia do Acordo de Paris, ele estava saindo de uma negociação global, porque o Acordo de Paris, o aquecimento global, é um debate que precisa de interação global, porque ele não atinge somente uma região. E aí aqui agora, nesse momento, ele acabou aplicando mais impostos, mais taxas sobre os produtos, sobre o aço e o alumínio. Então, novamente falando, olha, ele não está afim mesmo de seguir, né, a globalização. Então, existe também, como eu falei para vocês, estudiosos que falam que vivemos num momento anti-globalização, de políticos, de governos, pensando em antiglobalização, quando eles fazem barreiras para impedir as pessoas de chegarem nos seus países, quando eles decretam, por exemplo, impostos como esse. Para o Brasil ficou super agitado quando teve esse aumento das taxas, porque o Brasil vende muito aço, vende alumínio aos Estados Unidos, e aí a China também é vendedora dos Estados Unidos, e isso acabou então afetando toda a relação mundial, inclusive com a União Europeia, inclusive com o Canadá. Então o Trump ele acabou fazendo depois, né, depois de ter assinado o decreto, ele foi fazendo as negociações particulares entre os países ou entre os blocos econômicos, como o caso da União Europeia. Beleza? Bom, vamos lá para o próximo. Então agora, mês de abril, gente. Mês de abril, nós temos aqui uma importante reportagem, revista Veja nos trouxe no dia 19. Fim da era Castro. Miguel Díaz-Canel é o novo líder de Cuba. Ex-vice-presidente do Conselho de Estado, foi escolhido pela Assembleia Nacional para suceder Raul Castro no poder há mais de 10 anos. Então, lembrando vocês, Cuba tinha primeiro Fidel Castro, depois Fidel Castro muito doente, enfim, acabou sendo substituído pelo seu irmão, Raul Castro, e agora pela primeira vez, tá? Assumiu um presidente que não faz parte da família Castro. Porém, quando Miguel Díaz-Canel assumiu, ele disse que ele iria manter o legado dos irmãos Castro, ou seja, não fiquem animados, a ilha não vai abrir sua economia, né? Falando para a comunidade internacional, nós não vamos abrir a economia, nós vamos continuar com o legado dos irmãos Castro, beleza? Próxima, reportagem do dia 1º de abril, G1. Governista Carlos Alvarado é eleito novo presidente na Costa Rica. Isso aqui nós tivemos ao longo do ano várias eleições, né?
Então, o candidato de centro-esquerda foi eleito com 60,66% dos votos após a apuração de 90% das urnas. Ele derrotou Fabrício Alvarado, candidato evangélico, contrário ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, a Costa Rica, ela foi um pouco ao contrário da tendência da atualidade, que é eleger, né, pessoas, políticos mais voltados à direita, concepções de direita. Nós já tivemos uma aula sobre isso, sobre direita e esquerda. A gente sabe que não é tão fácil assim posicioná-los, mas aí colocando como a mídia nos apresenta, vamos usar a mídia porque as nossas provas elas utilizam essas reportagens, então vamos nos ater a elas nesse momento. O Carlos Alvarado lá na Costa Rica, então, foi eleito um governo mais considerado mais de esquerda. Próximo mês, gente, vamos pro lindo mês de maio, ó, aqui inclusive é meu aniversário, ó, 2019 vocês podem, tá? Ó lá, marcar na sua agenda, dia 28 de maio, aniversário da Prof. Carla. Bom, vamos lá então, primeira reportagem do dia 1º de maio, é o país. Prédio desaba após incêndio no centro de São Paulo. Cerca de 150 famílias ocupavam o edifício no Largo do Paissandu. Uma pessoa desaparecida. Então aqui gerou um debate importante sobre as questões de moradia no Brasil, sobre os movimentos sem teto no Brasil, que cobravam aqui para as pessoas viverem nesse edifício. Esse edifício ele era do governo, ele já tinha sido da Polícia Federal. Enfim, e ele acabou então gerando uma série de discussões sobre o problema de moradia no Brasil, que está agora afetado porque as verbas do governo federal reduziram e ali o programa da Minha Casa Minha Dívida, como eu brinco, né? Eles estão também reduzidos e existe um déficit muito grande de moradia no Brasil. Também lembrando vocês que o Brasil tem uma característica de periferização da cidade. O que significa isso? Que as pessoas mais ricas moram no centro da cidade e as pessoas mais pobres na periferia, porque a periferia é mais barato de viver, visto que os serviços públicos muitas vezes não chegam ou são insuficientes nessas áreas. Nas áreas centrais, nós temos as principais escolas, nós temos o transporte público, nós temos iluminação, saneamento, etc. Logo, essa região ela é mais cara, certo? Restringindo, então, ao acesso a essas áreas centrais. No caso aqui, o prédio era numa área super central de São Paulo, né? Mas era um prédio que estava abandonado, beleza? Próxima notícia. No 11º dia de greve, caminhoneiros encerram protesto no Porto de Santos. Distribuição de alimentos melhora. Reportagem do dia 31 de maio de 2018. Centros de abastecimento de alimentos estão recebendo mais produtos a preço e preços estão voltando à normalidade. Distribuição de combustível também melhorou em muitos estados. Então, lembrando vocês provavelmente devem ter sentido nas suas casas e no seu bolso a greve dos caminhoneiros que estavam então protestando contra o aumento contínuo dos combustíveis, visto que a Petrobras mudou a sua política de preço entrando na flutuação do mercado. Então, como o mercado é muito flutuante, o dólar tem muitas variações, logo o combustível também estava recebendo reajustes quase que diários, o que fez com que os motoristas, os caminhoneiros, entrassem em greve, eles falando, olha, os preços não estão sendo aplicáveis, não é possível fazer o frete no Brasil com este preço, e ainda considerando todo o pedágio, ainda considerando toda a estrutura. Lembrando vocês também que o governo havia feito há uns anos atrás uma redução de IPI na compra de caminhões, o que fez com que muitas pessoas comprassem caminhões, e aí é muita oferta de frete, o preço reduz. Então foi uma combinação de fatores, o aumento do combustível, a oferta do frete e também um período de crise. Logo, quando nós temos crise, nós temos menos consumo, logo menos frete também. Vamos para a nossa próxima reportagem. Olha lá, questão cultural, gente. Príncipe Harry e Meghan Markle se casam em Windsor. Cerimônia foi marcada por quebra de tradições. Gente, caiu isso também em prova, se eu não me engano, da Unesp também no ano de 2018, falando sobre as tradições de casamento, sobre como romperam o casamento, né? Esse casamento real transmitido ao vivo ali no dia 20 de maio de 2018. 21 de maio de 2018 é o país. Maduro é reeleito presidente da Venezuela com uma forte abstenção e em meio de denúncias de fraude.
Candidato líder da oposição não reconhece o processo eleitoral e pede novas eleições. O governo brasileiro também disse que não reconheceria que o governo Maduro estava sendo, que ele tinha sido eleito por meio de fraude eleitoral e que nós não reconhecemos. Tanto é que uma das medidas do bloco econômico Mercosul foi suspender a Venezuela por não estar cumprindo com a ordem democrática, aplicando o que está escrito lá no protocolo de Ushuaia, que determina que nações do Mercosul que não respeitam a ordem democrática não podem participar do bloco. Portanto, Venezuela está suspensa do Mercosul. Ela não foi excluída, mas ela está suspensa, na verdade, desde 2016, por não ter cumprido o TEC, que é a taxa externa comum, uma taxa que precisa para não criar concorrência entre os participantes do bloco, e agora ela também foi suspensa em função da questão democrática. Próxima eleição não, né? Próxima notícia, 9 de maio é o país. Por que o violento This is America é o videoclipe do ano? Preste atenção no que acontece ao fundo. O último trabalho de Childish Gambino acumula 30 milhões de visualizações em 3 dias e despertou entusiasmo unânime e uma infinidade de análises inteligentes. Então, se você não assistiu esse clipe, assista. Ele é muito interessante. Tá? Ele é violento, se você tiver filhos em casa assistindo juntos, dependendo da idade, melhor não assistir, porque tem cenas de violência. E ali, como a própria reportagem do El País diz, né, ele gerou uma infinidade de análises, porque ele fala sobre a questão do negro, ele fala sobre a questão da violência, né? É muito legal este videoclipe. Então, uma questão de cultura, como eu falei para vocês, que aparece comumente nas provas. No dia 18 de maio, Diário de Notícias, Movimento 5 Estrelas e Liga anunciam um pacto de governo em Itália. Os dois partidos propõem a expulsão de 500 mil de imigrantes ilegais. Então você já está sabendo que nós temos aqui 2 partidos num país falando sobre imigrantes ilegais. Então, aqui o continente europeu viu crescer o populismo com a chegada do Movimento 5 Estrelas e, no caso aqui, a Liga, né? E que é de extrema direita, com a Liga Norte, e uma improvável aliança no governo da Itália. Então, é um debate bastante forte sobre imigração. Então, não é somente a Inglaterra que fala sobre isso, mas todo o bloco está debatendo, isso é um problema a ser resolvido e é um resultado da globalização, né? Aumentou, teve uma melhoria nos transportes, teve uma melhoria nas telecomunicações, logo as pessoas circulam mais e acabam então tendo a presença de pessoas de outros países em territórios que não os aceitam muitas vezes, né? Bom, vamos para junho de 2018. E olha lá, gente, dia 5/6 de 2018, o último país que proibia mulheres de dirigir. A Arábia Saudita começa a expedir carteira de motorista para elas. 10 sauditas que já tinham permissão para dirigir em outros países recebem habilitação e poderão pegar o volante a partir do dia 24 de junho. O país era o único do mundo que ainda proibia mulheres de conduzir automóveis. Olha lá então, gente, a Arábia Saudita foi então o último país. Então, as mulheres dirigindo lá com as suas burcas, com as suas, né, com suas vestimentas características, e agora elas podem dirigir. Então, tecnicamente, todas as mulheres do mundo hoje podem ter a carteira de motorista. Próxima. Donald Trump e Kim Jong-un dão aperto de mão histórico. Dia 11 de junho, líderes estão reunidos nesse momento em Singapura para discutir os rumos do programa nuclear da Coreia do Norte. Interessante aqui porque em 2017, né, a atenção do mundo voltou-se muito para essa relação dos Estados Unidos com a Coreia do Norte. E aqui na metade de 2018 eles fizeram um cenário, né, tentaram então criar uma história de que vamos estabelecer a paz, mas nada está definido ainda. Eles se encontraram, fizeram aperto de mãos, mas nada está definido ainda. A Coreia do Norte continua sendo uma ditadura, né? Ainda não retirou as armas nucleares, né? Não parou de fazer os testes balísticos agora nesses últimos meses, mas por muito tempo fez os testes de mísseis, enfim. Então, aqui nós temos também uma tensão geopolítica do mundo concentrada ali na Ásia. Dia 21 de junho de 2018, veja, Trump é processado por 11 estados por tolerância zero à imigração.
Procurador de Washington classifica a política da Casa Branca para imigração como desonesta, cruel e inconstitucional e promete detê-la. Então você deve lembrar lá da questão das crianças que foram separadas dos seus pais, guardadas em jaulas, que eles colocaram na mídia e tudo mais. Então foi em função dessa política adotada pelo Trump, que já caiu, já não existe mais, né, essa tolerância zero, como ele tinha sido aplicado. Os Estados Unidos ainda tem várias outras formas de barrar a imigração, mas dessa forma como ele tinha colocado, não mais. Julho de 2018, olha lá então, gente. Time dos mais jovens da Copa, França vence Croácia e conquista o mundo. Então lá na Rússia, a Copa foi na Rússia, e quem venceu então a Copa do Mundo, quem levou o troféu foram os franceses. Beleza? Próximo aqui, dia 10/7. Temer sanciona a lei que criou o Ministério da Segurança Pública. Isso aqui é importante para você, tá? Pasta foi criada em fevereiro por meio de uma medida provisória. O Congresso Nacional aprovou o MP e agora, com sanção, criação do Ministério passa a ser lei. Lembrando vocês que o Ministério da Segurança foi criado juntamente lá com a intervenção federal do Rio de Janeiro. E hoje, esse Ministério da Segurança Pública estará junto com o Sérgio Moro, que vai assumir a pasta também, ok? Bom, aqui, próxima. Memes estrangeiros mostram que as quedas de Neymar viraram piada mundial. Então, aqui é interessante, né? Porque eu trouxe para vocês, porque realmente a questão, eles falaram aqui, ó, não é só no Brasil, Neymar virou piada mundial por causa das suas quedas, né? E ali eles falando sobre cair no chão, né? Que fizeram ali, viralizou, então, o Neymar caindo. Portanto, né, é uma questão, só para vocês lembrarem que acabou sendo, né, ali memes de 2018. Trump e Juncker anunciam um acordo para reduzir barreiras comerciais e avançar rumo à tarifa zero. Trump e Juncker disseram que trabalhar juntos em busca de zerar as tarifas entre os Estados Unidos e a União Europeia. Reportagem no dia 25/7. Então, aquelas tarifas do aço e do alumínio, agora, então, Juncker conseguiu fazer uma negociação com o Trump com relação à União Europeia. Bom, mais uma notícia aqui, dia 10 de julho. 12 meninos e técnico de futebol são retirados de caverna na Tailândia após 3 dias de resgate. Grupo estava preso no local desde 23 de junho. Na terça-feira, 10 foram resgatados, 4 meninos e o técnico. Os últimos a serem retirados na caverna de Tan Luan, no norte do país. Então também o mundo ficou ligado na TV para ver o resgate dos meninos, que inclusive foi no período da Copa. Um deles saiu e perguntou qual foi o resultado da Copa, porque afinal de contas são jogadores de futebol. Próxima é aqui, uma reportagem, na verdade, aplicada aqui no Jornal do Senado Federal, no dia 10/7. Projeto de lei Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é aprovado no Senado, aqui então no dia 10/7 de 2018, depois atualizado. Isso em função de que falou-se muito em 2018 sobre a questão da proteção de dados, sobre o escândalo do Facebook, o vazamento de dados para Cambridge Analytica. Então, foi um debate que falou assim, a gente precisa proteger mais os nossos dados. E aí, então, passou o projeto de lei que faz a proteção dos dados na internet. Trump diz que compromissos dos Estados Unidos com a OTAN continua forte. 12/7. A americana afirmou que aliados reforçaram o compromisso com despesa em defesa, que é uma reivindicação dos Estados Unidos. Então aqui eles travaram um novo capítulo nas discussões sobre o orçamento da entidade. Próxima reportagem, dia 26/7. Número de mortes na Nicarágua chega a 448, diz ONG. Essa já é considerada a crise mais sangrenta da história do país em tempos de paz e a mais forte desde a década de 80. Nicarágua, que passa por um período bastante complexo desde abril. Protestos contra uma fracassada reforma econômica foram respondidos com violência pelo governo da Nicarágua, né? E as organizações humanitárias chegaram a dizer, inclusive, que esse número foi até maior, né? Chegou a dizer que chegou a 545 pessoas na repressão à manifestação promovida por Ortega, que é o presidente da Nicarágua. Então, e o governo alega ter frustrado uma tentativa de golpe do Estado, né? E segundo o governo não foram 545, foram 199. E ele diz que prendeu 273
terroristas, né? Então aqui nós temos uma questão interessante, porque em função dessa crise na Nicarágua, estão sendo cogitados uma nova crise migratória, que as pessoas vão começar a sair da Nicarágua e buscar outros países, inclusive os Estados Unidos, para fugir da repressão que existe ali, beleza? Mês de agosto, olha lá então, TSE decide por 6 votos a 1 rejeitar a candidatura de Lula a presidente. Tá? Ministros consideraram petista inelegível com base na lei da ficha limpa. PT terá 10 dias para substituir o candidato. Defesa poderá recorrer ao próprio TSE ou STF, dia 31/8/2018. Então, é interessante porque mesmo quando o TSE decidiu que o Lula não poderia votar, não poderia ser candidato, ele ainda continuou uma certa ali uma candidatura, foi ainda, né, mesmo dentro da cadeia. Bastante interessante isso, permaneceu e demorou um tempo até os últimos suspiros, quando Haddad vai então assumir o lugar do Lula. Mas isso gerou bastante protesto dos políticos que o apoiam, como a Gleisi Hoffmann, por exemplo, né? E virou um momento de tensão também aqui no Brasil, nas redes sociais, os brasileiros discutindo sobre, né, a possibilidade de Lula voltar ou não. Mas se Lula voltar, ele vai ser eleito, enfim, né? E acabou então que ele ficou fora dessa disputa eleitoral. Próxima reportagem, 15 de agosto de 2018, Estadão. Mário Abdo Benítez, conservador, assume a presidência e promete respeitar as instituições do Paraguai. Filho de um assessor do ditador Stroessner, novo chefe do Estado quer convencer a população de que não está atrelado aos governos passados. Então, o Paraguai, nesse momento, segundo a mídia, possui um governo de direita. Lembra que eu falei para vocês? A Costa Rica está com um governo de esquerda. Tivemos várias eleições na América. E aqui, então, o Paraguai muda de presidente, esse presidente mais voltado à direita e ligado à família Stroessner, que foi um ditador paraguaio. Reportagem dia 7/8 do G1. Ivan Duque assume presidência na Colômbia em meio a uma série de desafios. Ex-senador de 42 anos foi escolhido pelo ex-presidente Álvaro Uribe para recuperar o poder da direita contrária ao acordo de paz com as Farc. Então, olha lá, lembra que teve os acordos de paz com a Farc? Então, ele fala que essa direita, esse Ivan Duque, ele é contrário. Ele deve enfrentar difícil relação com Maduro e crise migratória na Venezuela, porque o país que mais recebe venezuelanos é a Colômbia, tá? Além de complexas negociações de paz com a ELN. Então, veja só, apesar de nós estarmos discutindo sobre a problemática de Roraima, a questão da Venezuela e como isso influencia aqui no Brasil, o Brasil não é o país que recebe mais imigrantes venezuelanos. O primeiro é a Colômbia, depois é o Equador e na sequência vem o Brasil, e aí Peru, Chile, Argentina, enfim, eles estão espalhados em outros países. Mas o Brasil, evidentemente, é o maior país de extensão territorial, teoricamente o país mais capaz de receber essa população que é considerada, inclusive, por muitos os refugiados. Beleza? É uma contradição, é complexo, porque o conceito de refugiado, ele é claro, dizendo que é uma perseguição política, uma perseguição étnica, religiosa, e não é o caso aqui desses venezuelanos, eles estão fugindo da fome, estão fugindo da escassez de alimentos que tem ali, de medicamentos, etc. Então, existe ali uma complexidade também envolvendo a recepção desses venezuelanos. Mas, enfim, setembro de 2018, dia 6/9, Jair Bolsonaro leva facada durante ato de campanha em Juiz de Fora. O candidato era carregado nos ombros por apoiadores quando o homem se aproximou e o feriu na barriga. Bolsonaro foi levado para a Santa Casa da cidade, passou por uma cirurgia no intestino e ficará internado na UTI. Suspeito foi preso. Então viralizou discussão também no Brasil, enfim, a questão do Jair Bolsonaro e a facada lá em Juiz de Fora. Próxima reportagem. Dia 9/9, Mr. Catra morre em São Paulo aos 49 anos. Carioca cantor tratava câncer de estômago em São Paulo. Próxima.
Olha lá no dia 11 de setembro, após bênção de Lula na prisão, Haddad é anunciado candidato a presidente. Então, aqui a questão da bênção, né? Porque como eu falei para vocês, mesmo suspenso, mesmo impedido pelo STF, o Lula continuou fazendo uma certa campanha, mesmo da cadeia, mesmo da prisão. E depois, então, quando não tinha mais jeito, Haddad, então, assumiu. Inclusive, foi para segundo turno com o presidente eleito, Jair Bolsonaro. 12/9, Parlamento da União Europeia adota ação contra a Hungria por violar democracia e valores europeus. Olha lá de novo, não é só o Mercosul que passa por problemas com relação à democracia. Outros estados do bloco devem estudar punição contra a Hungria. Governo de extrema-direita se recusa a receber postulantes a refúgio e prende quem ajudar imigrantes ilegais. Então, a Eurocâmara, nesse caso aqui da Hungria, pediu para a aplicação do artigo 7 do Tratado da União Europeia pela frágil condição do Estado de Direito e da separação dos poderes lá dentro do Estado húngaro. Perfeito? Próxima reportagem, dia 11 de setembro, Estadão. União Europeia vota intervenção inédita na Hungria para coibir líder nacionalista. Viktor Orbán, premier húngaro auto-intitulado líder dos governos populistas de direita anti-imigração, é acusado de adotar reformas que ferem a independência e poderes da liberdade de imprensa. Então, continuando lá a questão, né, do governo húngaro e as suas problemáticas com relação à imigração. O Globo, no dia 9 de setembro, 9 ex-presidentes da América Latina são investigados por caso Odebrecht. E um presidente já perdeu o cargo em investigações contra a corrupção iniciadas no Brasil na esteira da Lava Jato. Então, alguns dos alvos são o procurador-geral da Colômbia, Néstor Humberto Martínez, citado no movimento do escândalo, e o líder da oposição do Peru, né, Keiko Fujimori, presa em novembro. Então aqui, se aparecer na sua prova que a Lava Jato investiga apenas políticos brasileiros, não, respingou na América toda e tem casos até inclusive na África. Então fica ligado nessa informação lá na sua prova. Outubro de 2018, 28 de outubro, Jair Bolsonaro é eleito presidente do Brasil. Capitão da reserva, deputado, é o primeiro político saído do exército a assumir o comando do país desde o fim do regime militar. Ele não veio como militar, ele veio como um civil, mas ele tem carreira militar, né, tem histórico militar, e ele então assume a presidência agora no dia 1º de janeiro, mas já está mexendo seus palitinhos desde já, beleza? 29 de outubro de 2018, Merkel abre mão da presidência do seu partido e vai deixar governo no fim do mandato. Então, a chanceler alemã desistiu de concorrer novamente à liderança do governo, cargo que ocupa há 13 anos após derrota do seu partido nas eleições em Hessen. O anúncio, então, da saída da chanceler da Alemanha, da política, ao fim do seu mandato atual, é um marco na história da União Europeia, visto que Merkel foi a principal condutora dos consensos do Conselho Europeu na última década. Então a Merkel então falou, olha, não vou mais participar. Ela realmente perdeu muita popularidade quando abriu as portas, né, a fronteira alemã para a chegada de refugiados sírios. Muitos alemães não concordaram, ela perdeu popularidade e perdeu inclusive cadeiras no parlamento alemão para um partido de extrema direita. Próxima, lá vamos para o mês de novembro. Eu não ia perder, né, gente? Olha lá, dia 25 de novembro, revista Veja, a irretocável campanha do Palmeiras, decacampeão brasileiro. Chegada do técnico Luiz Felipe Scolari revolucionou a equipe, que foi de 6º colocado a campeão do Brasileirão com uma rodada de antecedência. Então, Palmeiras campeão, né? Mais uma vez, viva o Palmeiras! Bom, vamos lá, próxima. Dia 1º de novembro, Moro vai assumir com amplos poderes o Ministério da Justiça fortalecido.
Ideia do novo governo é montar estrutura que atue de forma coordenada no combate ao crime organizado, com destaque para a corrupção e lavagem de dinheiro, que é o carro-chefe das discussões do juiz Sérgio Moro. Portanto, ele assume, então, ele saiu do seu cargo de juiz e agora ele será o ministro da Justiça, um dos principais braços do presidente Jair Bolsonaro. Senado aprova aumento de salário. Os ministros do STF vão passar a ganhar R$ 39,2 mil. Proposta foi enviada pelo próprio STF ao Congresso e já havia sido aprovada pela Câmara, mas estava parada desde 2016 no Senado. Tá, então, reportagem do dia 7/11. Depois, se vocês quiserem buscar, vocês podem observar o quanto isso representa de rombo nas contas públicas. Você está sonhando aí fazer o seu concurso para trabalhar, para dar sua cara a tiro, né? Literalmente, se você quer ser policial, para ganhar ali o seu, enfim, né? Os valores que cada estado paga para a Polícia Militar, por exemplo, pela Polícia Civil, ou cargos federais com a Polícia Federal, é a Polícia Rodoviária Federal. Olha lá o que representa isso e os ministros do STF. Né? Então, é um valor bastante alto, né, quando a gente pensa aqui nos padrões de salários do Brasil. Mas, enfim. Cuba decide deixar programa Mais Médicos no Brasil e cita declarações ameaçadoras de Bolsonaro, dia 14/11. País manda profissionais para o Brasil desde o início do programa em 2013 e em meio a polêmica sobre diploma e salários. Na campanha, Bolsonaro disse que expulsaria médicos cubanos com base na prova revalida. Nesta quarta, afirmou que a ditadura cubana demonstra irresponsabilidade e explora seus cidadãos. Logo, então, o Brasil, o governo Temer, ele teve que agilizar o processo de contratação de médicos brasileiros ou de médicos de outras nações que tivessem ali a prova do revalida, que os cubanos não era exigido a eles a comprovação de capacitação de exercer a medicina no território brasileiro. Tem um programa só sobre isso, se vocês quiserem assistir aqui. Beleza? Texto de acordo preliminar sobre o Brexit é aprovado por gabinete de premier do Reino Unido. Segundo a primeira-ministra Theresa May, decisão foi tomada após debate apaixonado com o gabinete em reunião que durou 5 horas. Rascunho foi finalizado na terça em negociações com a União Europeia. Texto tem 585 páginas e será submetido ao parlamento. Reportagem no dia 14/11. Então, a grande expectativa, novamente, né? O Brexit que está previsto para 29 de março de 2019, mas ainda, apesar disso aqui, apesar dessa reportagem, ninguém se atreve a prever quais são os caminhos que esse processo seguirá em meio a uma hostilidade do parlamento britânico ao acordo negociado pela primeira-ministra, né, Theresa May, com a União Europeia. Então, ainda nós não podemos afirmar, apesar de estar prevista a saída para o dia 29 de março, mas ainda pode acontecer muitas coisas nesses 3 meses que nos esperam ainda no começo de 2019. É o país, dia 22 de novembro de 2018, o governo da Polônia recua e altera a reforma judicial reprovada pela União Europeia. O parlamento aprovou de forma expressa nesta quarta-feira uma emenda à reforma do Supremo Tribunal que obrigaria 27 juízes a se aposentarem. Então, a União Europeia está com uma queda de braço com a Polônia devido a essa reforma do Tribunal da Justiça. Tá? A polêmica provocou um debate do país sobre a hipotética saída do bloco e, inclusive, foi batizada pela imprensa local como Polexit. Tá? Falando, então, de uma saída da Polônia da União Europeia. Lembrando vocês que os países do leste europeu, como é o caso da Polônia, entraram mais tardiamente ao bloco, né? Uma forma que eles encontraram a integrar os mercados do leste europeu com o oeste europeu, que é mais desenvolvido. França, Alemanha, Inglaterra, enfim, são países com uma economia mais saudável do que os países do leste europeu, como é o caso da Hungria, como é o caso da Polônia. Mais uma reportagem aqui, então. Número de refugiados e imigrantes da Venezuela chega a 3 milhões, diz ONU. Do total, 2,4 milhões moram na América Latina e no Caribe. Reportagem do dia 8/11. Então, inclusive a ONU chegou
a classificar a crise migratória da Venezuela como chegando aos parâmetros da crise migratória do Mediterrâneo. Lembrando vocês, a crise migratória do Mediterrâneo faz uma referência à questão dos sírios e à questão de imigrantes de alguns países africanos que cruzam o Mediterrâneo em busca de melhores condições de vida em solo europeu. Logo, aqui no caso da Venezuela, os venezuelanos eles ficam na América Latina e na região do Caribe. Lembrando também vocês que a Venezuela é um país banhado pelo Mar do Caribe. Folha de São Paulo. Macri anuncia que vai buscar a reeleição em 2019 na Argentina. Apesar da alta inflação e baixa popularidade, o presidente anunciou que tentará um novo mandato. Então, o Macri que assumiu a presidência depois dos anos Kirchner, né, tanto o Nestor quanto a Cristina Kirchner, ele assumiu a presidência da Argentina com uma crise econômica de um barco afundando, literalmente. Tá? Eu moro aqui próximo à fronteira da Argentina e o peso chegou a custar 8 centavos de real, então assim, muito defasada a moeda deles em função da sua crise econômica. E o Macri não conseguiu resolver o problema, mas ano que vem tem eleições na Argentina e vamos ver o que vai acontecer aqui com o cenário político argentino dos hermanos. Dia 25 de novembro é o país. México negocia com Trump plano Marshall para a migração da América Central. Lembra que o plano Marshall foi um plano de recuperação da Europa pós-guerra. Então, o governo de López Obrador promove plano que passa por absorver os migrantes mexicanos e que os Estados Unidos incentivem investimentos privados no sul do país que aumentem a ajuda à América Central. Porque o que acontece? O México ele faz divisa com os Estados Unidos ao norte e ali você tem uma concentração de maquiladoras que os mexicanos acabam se concentrando ali, trabalham ali, mas os salários não são bons. Então, a facilidade de atravessar facilidade não, né? Mas o sonho de passar a fronteira ali é muito grande, tão perto dos Estados Unidos, né? E essa questão aqui, né, é uma crise migratória regional, na verdade já existe, já faz muito tempo, né? Para vocês terem uma ideia, 9.000 pessoas saíram em caravanas de Honduras, El Salvador e Guatemala rumo aos Estados Unidos. E é interessante porque isso aconteceu depois de uma série de tentativas para detê-las, inclusive o governo Trump mobilizou 6.000 militares na fronteira, cerca de 7.000 pessoas estão no México, 90% dessas pessoas ficam numa cidade chamada Tijuana, bem ali na fronteira dos estados da Califórnia, com o México, né? Então ali é bem interessante que é um problema migratório regional. Veja que o problema migratório está distribuído em todas as partes do globo, né? Chegamos então agora no mês de dezembro, o último mês do ano, e nós tivemos dia 1º de dezembro, ex-presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush, morre aos 94 anos. Pai de ex-presidente George W. Bush, comandou o país entre 1989 e 93. A intervenção dos Estados Unidos no Iraque durante a Guerra do Golfo marcou sua gestão. Próxima reportagem também, dia 1º, López Obrador toma posse como novo presidente do México. Segurança, drogas e relação com os Estados Unidos são desafios. Então aqui nós temos um novo desafio, novo presidente assumindo e com muitos problemas, né? O México tem problemas bem parecidos com o Brasil com relação à segurança, bem parecidos com relação às drogas, e aqui então o López Obrador assume a presidência com essa questão. Olha lá uma questão de cultura! Propaganda de Jorge Mateus é a música mais executada na internet. Sertanejo domina as listas. Duplas de São José do Rio Preto, Zé Neto e Frederico, é a mais ouvida. Então, né, a Anitta também estourou, né, esse ano no contexto internacional. E aqui no contexto nacional, Jorge Mateus com a música Propaganda. Bolsonaro bateu o martelo e definiu que o futuro governo terá 22 ministérios, anuncia Onyx. Tá? Então nós temos, futuro ministro da Casa Civil confirmou a estrutura final do próximo governo em entrevista nessa segunda. Né? Então o governo Michel Temer tem atualmente 29 ministérios. Próximo.
Dia 11 de dezembro, revista Veja, homem mata 4 e comete suicídio em Catedral de Campinas. Atirador entrou na Catedral Metropolitana com uma pistola e um revólver calibre 38 e cometeu suicídio em frente ao altar após o crime. O Brasil tá, aquecido. E aqui, dia 16/12, João de Deus, suspeito de abusos sexuais, se entrega à polícia em Goiás. Ele teve prisão preventiva decretada na sexta-feira 14 e era procurado pela polícia. Ele foi levado à delegacia em Goiânia. Mais de 300 mulheres denunciaram ter sido vítimas de abuso. Aqui ainda, dia 6/12, Iêmen, a guerra que já matou 85 mil crianças de fome, mas ninguém comenta. Então aqui também é a guerra do Iêmen, que converteu-se numa grave crise humanitária, encerra o ano com uma perspectiva de paz. Os rebeldes, que eles são chamados de Houthis, e o governo se sentaram à mesa num diálogo pela primeira vez em 2 anos e tentaram agora implementar uma trégua. Outra lá, a Arábia Saudita permite retirada de Houthis feridos no Iêmen antes de diálogos de paz na Suécia, então aqui no dia 4/12. Então o governo do Iêmen e os rebeldes chegaram a um acordo sobre troca de presos. Houthis chegam nesta terça-feira à Suécia. Países do Mercosul convergem com Bolsonaro sobre reforma do bloco. 19 de dezembro, grupo concordou com reformas e voltou a pedir democracia na Venezuela. O presidente eleito também se pronunciou contra os governos de esquerda da região. Então, Bolsonaro disse que vai rever o Mercosul, fazendo até uma analogia com o que o Trump fez quando ele disse que faria uma revisão no NAFTA. Inclusive fez, o NAFTA muda de parâmetro, muda até de nome no próximo ano. Tribunal Eleitoral Boliviano autoriza Evo Morales a disputar o 4º mandato, dia 5/12. 3 caravanas avançam rumo a La Paz com uma nova ditadura do presidente boliviano. Beleza, pessoal? Então, é isso. Nós terminamos bem corrido, porque aqui é só pra gente lembrar, É diferente da nossa estrutura de aula, que fazemos por temáticas, E eu espero, então, de coração, que você tenha aprendido muito comigo durante este ano, comigo e com toda a equipe do Focus Concursos. Nós desejamos a vocês um ótimo 2019, que vocês possam alcançar os seus sonhos e que a gente possa estar junto com vocês nessa conquista de sonhos no próximo ano. Então, um grande beijo, feliz 2019 e até o ano que vem!